Salve abençoado, salve abençoada, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao KILF. Hoje nós vamos conversar neste vídeo sobre Batseba. Esta mulher, uma das mais conhecidas na Bíblia Sagrada, foi uma das esposas do rei Davi e mãe de Salomão, que mais tarde se tornaria um dos reis mais conhecidos da história. A história de Batseba é notória por estar envolvida no episódio do pecado do rei Davi. Antes de seu casamento com o monarca de Israel, Batseba era casada com Urias, o heteu. Segundo as escrituras, Batseba era filha de Eliã e neta de Aifoel, o gileonita. Está lá em 2 Samuel 11:3 e 23 e 34. O significado de seu nome é possivelmente filha de um juramento ou sétima filha. Ela também é referida como Batseba, que significa filha da abundância. Você encontra essa parte em 1 Crônicas 3, versículo 5. Mas antes da gente falar, pessoal, os detalhes sobre a Batseba, que são muito interessantes, eu peço para você continuar até o fim desse vídeo. E antes disso, ajuda o canal de uma forma simples, de uma forma muito singela. É só você se inscrever no canal, ativar o sino e principalmente deixa um like neste vídeo. Antes de seu envolvimento com o rei Davi, Batseba era casada com Urias, o soldado heteu que servia no exército de Davi. A Bíblia não oferece muitos detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias antes dos envolvimentos que marcaram a história dessa mulher. O que se sabe é que em um determinado dia, preste atenção, em um determinado dia Batseba foi avistada por Davi enquanto tomava banho. Ele viu de seu terraço, indicando que o local onde Batseba estava se lavando, tomando seu banho, não oferecia total privacidade à mesma. Naquele momento, Urias, o esposo de Batseba, estava no campo de batalha, lutando pelo exército de Israel, o que significa que qualquer interação conjugal entre ele e Batseba havia acontecido antes dos eventos descritos. Davi ficou encantado com a beleza daquela mulher e foi incapaz de controlar seus impulsos. A princípio ele não sabia quem ela era, mas logo seus servos informaram de que aquela mulher era esposa de um dos seus guerreiros. Mesmo assim, Davi ordenou que ela fosse levada ao palácio, onde ele cometeu o pecado do adultério ao se deitar com Batseba, a esposa de um de seus guerreiros, de um de seus soldados. Após o encontro, Davi descobriu que Batseba havia engravidado dele. Em uma tentativa desesperada de esconder o ocorrido, ele buscou fazer com que Urias acreditasse que aquele filho era dele, do próprio soldado. Para isso, mandou que Urias retornasse a Jerusalém, esperando que ele fosse para casa e passasse a noite com Batseba. Caso isso ocorresse, Urias não desconfiaria da gravidez. Contudo, Urias recusou ir para casa e estar com sua esposa enquanto seus companheiros guerreiros continuavam na guerra. Davi até tentou embriagá-lo para convencê-lo, mas sem sucesso. Desesperado, o rei tomou uma decisão ainda mais grave. Ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde acabaria morrendo. Está lá em 2 Samuel 11. Aqui a gente abre um parênteses. Dentro deste ponto da história, quem você vê como um homem honrado? O soldado guerreiro que se recusou a ir para casa e deixar seus companheiros? Ou o papel desempenhado por Davi naquele momento, o aclamado Davi, o adorado Davi? Uma reflexão, já deixa a tua opinião aí abaixo, quem você acha que é o mais honrado dos dois neste momento da história. Agora vamos falar de Davi e Batseba. Após o período de luto de Batseba pela morte de seu esposo Urias, Davi a tomou como esposa. Talvez, em sua mente, ele acreditasse ter solucionado todos os problemas, preservando tanto sua reputação quanto a honra de Batseba, embora tudo parecesse estar oculto e em silêncio.
Deus havia testemunhado as ações de Davi e não ficou satisfeito. Deus então enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre seu pecado, expondo a gravidade de sua transgressão. Natã começou contando uma parábola, de forma que, antes de perceber o contexto real, Davi ficou indignado com a história e declarou que o homem responsável por tal ato merecia a morte. Só depois, o rei se deu conta de que a parábola referia-se a ele mesmo, o que o levou a um profundo arrependimento. Davi, porém, era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele temia ao Senhor e possuía um genuíno compromisso com seus mandamentos. O Salmo 51 reflete a sinceridade de sua contrição ao reconhecer que havia violado a lei de Deus, a qual ele tanto valorizava. Apesar de seu arrependimento sincero, o filho que nasceu do adultério morreu. 2 Samuel 12. Posteriormente, Davi e Batseba, agora legalmente casados, tornaram-se pais de mais 4 filhos: Salomão, Simeia, Sobabe e Natã. Está lá em 1 Crônica 3:5. Vamos falar agora sobre a rainha mãe. Dentre todos os filhos de Davi e Batseba, Salomão se destacou como o mais notável. Sua coroação ocorreu em um momento de grande tensão, quando Adonias, seu meio-irmão, tramava para tomar o trono de Israel. Foi então que Batseba, junto com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, desempenhou um papel crucial para impedir o sucesso de Adonias. Eles conseguiram fazer com que Davi agisse rapidamente e proclamasse Salomão como rei. Com a ascensão de Salomão ao trono, Batseba se tornou a rainha-mãe de Israel. Mais tarde, Adonias tentou manipular Batseba, pedindo-lhe que intercedesse junto ao rei Salomão para que ele recebesse Absag, uma antiga esposa de Davi, como sua mulher. Esse pedido acabou resultando na morte de Adonias, como está lá em 1 Reis, capítulo 1 e 2. Por fim, Batseba é mencionada no Novo Testamento, aparecendo na genealogia de Jesus Cristo, como você vê lá em Mateus, capítulo 1, versículo 6, por ser a mãe do rei Salomão. E assim nós completamos a narrativa da história de Batseba. Lembrando que aqui a nossa intenção não é o julgamento do rei Davi em si. Sempre quando a gente lê esse tipo de história, a gente tem que olhar para a gente, olhar para o nosso interior, refletirmos sobre nós mesmos e encontrarmos caminhos de mudança. Mas o fato é que Davi cometeu um grande pecado no transcorrer de sua caminhada, mas se arrependeu por isso. Lembrando que quando nos arrependemos, todas as mensagens de Cristo no Novo Testamento, quando a gente se arrepende de algo, ele diz: vá e não tornes a pecar. É você reconhecer seu erro, você perceber que cometeu um pecado, seja ele de que ordem for, e seguir reto o seu caminho, procurando novamente não entrar mais por caminhos errados, por caminhos de pecado. E a história aqui contada foi a história de Batseba. E no próximo vídeo, eu deixo essa promessa para você, eu trago reflexões sobre a história de Batseba para você colocar na sua vida. Não que a minha vida ou a sua seja igual, as pessoas não são iguais, cada um tem sua individualidade, mas nós podemos extrair lições de nosso passado e do passado de outras pessoas. E por aqui eu finalizo este vídeo sobre Batseba, pedindo novamente a tua ajuda para este canal. É simples, é de graça, não te custa nada. Inscrição se ainda não for inscrito, deixa o like se ainda não deu. Faz um comentário qualquer na descrição aí abaixo. Abaixo da descrição tem o campo de comentário. E principalmente compartilha nas tuas redes sociais. O próximo vídeo que nós vamos trazer para você tem reflexões baseadas dentro da história de Batseba. Forte abraço, nós nos vemos no próximo vídeo.